abelha subiu uma caatinga, mel de abelha solitária. Não, você não está ouvindo nada errado. Pelo menos eu não estou pronunciando nada errado, estou falando nada errado. Olha, eu falei nos últimos quadros, edições do quadro Perguntas e Respostas. Por quê? Foram para a TV aberta brasileira e falaram que a abelha solitária faz mel. Olha lá, quem quiser ver, inclusive muita gente perguntando, porque foi publicado em vários grupos do WhatsApp. E aí tem para mim, o pessoal me pergunta, tem meu contato. O contato fica aqui na descrição do vídeo. Então, você que está chegando aqui, vamos entender isso. É até curioso e é até cômico, do ponto de vista real. Peço para você ver o vídeo até o final, deixar o seu like, compartilhar, assinar o canal, tocar o sino para receber os nossos conteúdos e comentar abaixo. Então, meus amigos, vamos entender que é coisa assim, é curiosa, é engraçado, é cômico. Bom, como é que nossas abelhas? As abelhas, elas são uns bichos, e aí estou com base na ciência, que vem de um ancestral. Os insetos têm pelo menos cerca de, teoricamente, uns 600 milhões de anos de aparecimento na Terra. São animais, não são os primeiros animais, mas são animais bem antigos, bem sucedidos. Um grupo de vespa que já existia dentro da classe insecta, que está dentro do filo Artrópoda, que está dentro do reino Animalia. Só para a gente entender aqui um pouquinho. Tem as abelhas. E as abelhas, elas surgem provavelmente das vespas, porque já existiam as vespas, ancestral as vespas. Não sou eu que digo isso. Aí tem publicações, N publicações nas melhores revistas do mundo. Mas o que acontece? As abelhas, elas surgem há cerca de mais ou menos 90 milhões de anos, porque há 120 está lá o seu ancestral que deu origem, que eram vespas. Dentro dessas abelhas, as primeiras a surgir foi o gênero Apis, provavelmente. Mas ao mesmo tempo estavam também as abelhas solitárias. Aí é onde eu quero falar. Abelhas solitárias, elas, hoje, todas as abelhas no planeta, melhor, em 2020, 2019, 2020, tem até aqui, vou até pegar aqui. É uma reportagem, mas é uma coisa séria, é da BBC News Brasil, tá? Foi de 23 de novembro de 2020, no qual os cientistas chegaram à conclusão que existe 20 mil espécies de abelhas no planeta. Bom, tem mais outros trabalhos, tem um trabalho aqui sobre, na verdade, esse trabalho é de Bertoli et al. 2019, é um artigo científico brasileiro, publicação brasileira. Quando fala et al, é do latim e outras. Ou seja, foi uma pesquisadora que fez esse trabalho, e como ela foi a autora, tem os coautores na publicação. Então ela também chega no Brasil, para quem quiser referência e para o inglês, que é mais complicado. Ela chega à conclusão que tem 20 mil espécies de abelhas no planeta. Bom, entendendo como são essas abelhas? Essas abelhas a gente pode colocar em 3 grupos. Abelhas solitárias. Dessas 20 mil, elas estão em torno de, porque a gente vai entender, de 97% a 98%. Abelhas Apis, do gênero Apis, abelhas com ferrões. As abelhas solitárias também têm ferrões, ferrões funcionais. Sempre dentro das abelhas solitárias tem as hemissociais, exemplo, as que formam casais, né? Exemplo, mamangava, os bombos, xilópolis, por exemplo, o gênero xilópolis. Eles têm, são abelhas que formam casais. Mas as demais abelhas, os nomes solitários deriva de essas abelhas encontrar só na hora da cópula, formar casais, encontrar um local numa rocha, uma fenda numa rocha, encontrar uma fresta no chão, também numa árvore, e fazer o ninho ali. Ali o que é que elas vão fazer? É aí onde eu quero chegar. Elas vão colocar o pólen, com raríssimas exceções, as abelhas do gênero Centros, elas, por exemplo,
coleta algumas resina e alguns óleos, segundo fala, óleos de flores. Por isso elas são boas polinizadoras da acerola, isso é fato. Ali, depois de copulada, o macho morre e a fêmea bota os seus ovos também e abandona o ninho, porque ela morre em seguida. Então, na verdade, elas não têm, esses animais não têm cuidado parental. O que é o cuidado parental? São os adultos cuidar das suas crias, cuidar da prole. Não há esse processo, diferentemente das outras abelhas, das hemissociais, das abelhas eusociais. As abelhas eusociais, falei lá do gênero Apis. As demais são as neotropicais. Então a gente pode colocar as abelhas em 3 grupos. Abelhas solitárias, 97 a 98% das espécies. Abelhas, dentro das abelhas solitárias tem as hemissociais, que elas não são totalmente solitárias, porque a solitária tem essa denominação. Abelhas Apis, do gênero Apis, são em torno de 50 espécies em 3 continentes. Em 3 continentes, elas endêmicas, elas nativas. É o caso do continente europeu, nem todo, mas parte. Continente africano também, nem todo. Continente asiático. Na Oceania e na América foram introduzidas, elas não existem. As abelhas neotropicais, dessas abelhas neotropicais, são em torno de 450. A gente pode acrescentar que o total de abelhas eusociais são em torno de 500 a 550 espécies. Isso é a estimativa dos cientistas, não é a estimativa de Gilvan. Essas, de fato, são as abelhas que fazem mel. Essas abelhas, o que acontece? Elas têm castas. A casta, na maioria das espécies, representada por um único indivíduo, que é a rainha. Tá? Mas tem abelhas como a chamada Guaraipos, que é do gênero Melipona, que elas podem chegar até 12 rainhas por colônia. Algumas espécies de escápula trigona também podem ter 2 ou 3 rainhas por colônia. Não é uma coisa de todas as colônias dentro de uma espécie, mas em algumas espécies ocorre essa, diria, variação. E uma casta de zangões, são os machos, chamados zangões, são os machos. Uma casta de operárias, são fêmeas. Essas abelhas, sim, elas fazem mel. E aí, as coisas que chegam, e o pessoal me pergunta, e eu já disse, expressei aqui nesse canal, que eu não sou culto, não sou intelectual, não sou portador de títulos, sou alfabetizado e sou educado. Extremamente educado. Extremamente, não gosto muito dessa palavra, sou educado, muito educado. Então o pessoal me pergunta, e foram muitas pessoas, e aí acabou gerando esse vídeo que vocês estão vendo. Então, não sou conhecedor, não sou sabido com esse pessoal. Bom, esse fato de falar que as abelhas solitárias fazem mel, bom, se o Brasil, vamos pensar, o Brasil já está com dificuldade, porque a exportação está um pouco paralisada, até onde eu sei. Os entrepostos não estão, os exportadores não estão conseguindo vender o mel, exportar o mel. Agora tu imagina se agora eu quero começar a cultivar, a criar abelha solitária na produção de mel. Onde vamos parar? Bom, até onde eu sei, a criação das abelhas solitárias, ou abelhas hemissociais, por exemplo, a nossa mamangá ou mamangava, no caso mamangá ou mamangava, criado nas roças onde tem plantação de maracujá, porque é o melhor polinizador. No caso das abelhas solitárias, no exemplo, quem é orquidário, quem tem orquídeas, de fato, eles criam às vezes, colocam lá uma estrutura para as abelhas, um galho, um caule, um substrato perfurado, para elas se identificarem. São as abelhas euglossas, tem umas muito bonitas, umas verde, metálico, muito lindas, são perfeitas. Mas salvo essas exceções, não existe ninguém fazendo criação. E até aqui me bate uma curiosidade, eu fico assim pensando, pô, o que está relacionado às abelhas apis, o espaço onde são criadas é o apiário. O criador é o apicultor e a atividade é a apicultura. Se a gente pensar nas abelhas neotropicais, o espaço é meliponário, o praticante é meliponicultor e a atividade é meliponicultura. E aí agora começa a pensar, não é neologismo,
Mas como seria a questão das abelhas solitárias? Então, o espaço talvez fosse um solitário, o praticante seria o solitário-cultor, não sei, e a atividade solitário-cultura, no mínimo. É o mínimo que a gente pode falar. Mas é uma curiosidade, eu tenho que fazer esse vídeo para vocês, falar isso, porque, na verdade, aí tem a importância das abelhas solitárias em todo o planeta. Tem especialista? Tem. Eu já conheci pessoas, já trabalhei até pouco tempo com uma professora do estado da Bahia, que ela é especialista em abelhas solitárias. Não sei onde ela estudou, onde é que ela fez, não sei se foi lá para São Paulo, pela USP, não sei. Existe. Em algumas universidades é tratado desse tema. As abelhas solitárias têm uma importância muito grande, porque determinadas plantas, elas são exclusivamente polinizadoras. Vou explicar. Por exemplo, eu estou no semiárido, no ambiente de Caatinga. No Vale de São Francisco, submédio, Petrolina, submédio, Petrolina, Juazeiro da Bahia, o norte da Bahia. Então aqui praticamente acho que quase o norte do estado de Pernambuco também. Seria. Aqui, o que acontece? Eu conheci uma professora aqui, ela é especialista nessas abelhas. Em parte, não em todas. O Brasil tem umas 1.000 e pouco. Segundo a Apacame, tem 1.700, se a gente for pensar que tem 300 abelhas nativas, isso aí representa, as abelhas nativas ainda é onde tem maior representação, vai representar, diferente dos 2% que é planetário, 2 a 3%, de abelhas neotropicais, abelhas totais, abelha produtora de mel, aqui só as abelhas neotropicais vão representar em torno de 17%. Isso é conta fácil vocês fazerem, mas vamos entender. Plantas da Caatinga, elas são plantas, na verdade, todos os organismos no planeta eles são adaptados. Quando é deslocado, aí são invasores, torna, na verdade, invasores e tudo, torna predadores, equilíbrio ambiental, certo? Mas vamos entender as plantas da Caatinga. As cactáceas são plantas que abrem as flores de maneira noturna. Só que elas já têm os seus polinizadores certos. Na verdade, o seu principal polinizador são morcegos, são animais de hábito noturno. Mas tem algumas plantas, inclusive eu vi isso na Chapada Diamantina, quando estive lá em 2018, que são plantas que abrem as flores à noite e quem poliniza são abelhas solitárias, são abelhas de hábitos noturnos. Detalhe, é hábito externo. A abelha trabalha a sua vida inteira. Ela só sai para o campo durante a noite. Então, vamos imaginar que venha por algum motivo, porque não tem interesse e matam demais, matar as abelhas, extinguir espécies determinadas e vem extinguir essa espécie de abelha solitária. Essas plantas que têm as flores só abrem durante a noite vão perder seus polinizadores. Isso é fato. Eu não vou aqui entrar em muito detalhe, mas para você entender a importância dessas abelhas. E tem muitas plantas que os principais polinizadores continuam sendo as abelhas solitárias. Então são abelhas que não tem ninguém tem apreço por elas, porque primeiro, não faz mel. Segundo, que do ponto de vista mercantilista, capitalista, comercial, não tem valor nenhum. O valor é zero. Tá? Como falei, só os orquidários são aqueles que praticam a atividade. Uma vez ou outra a gente vê eles com alguma coisa para as abelhas fazerem ninho. Mas fora isso, e na verdade só as euglossas. Tá? Então é isso. É um vídeo curioso, mas eu acabei gerando esse vídeo por conta de que muitas perguntam e eu desconheço. E quero que alguém que mostre, sim, de fato, essas abelhas solitárias ou hemissociais fazendo mel. Porque, na verdade, elas só se alimentam do pólen, pode tirar até, não vou dizer que elas não consigam até consumir os açúcares, os néctares de açúcar das flores, mas, de fato, elas não produzem mel, até onde eu sei. De onde esse cientista tirou essa questão, pergunte para ele. Mas eu estou respondendo para vocês em vídeo, porque disse para vocês, sou bastante educado. Eu achei até curioso e resolvi fazer esse vídeo. Então, obrigado por ter assistido. Propague o canal à frente, tá? Mande os vídeos para os seus amigos. E obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo encontro.